Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do INSS. Hoje eu vim aqui contar para vocês um evento que eu participei agora há pouco no Australian Institute for Healthcare Innovation, AIHI. Eles frequentemente realizam palestras e seminários sobre temas relacionados à segurança do paciente. O tema de hoje foi muito interessante porque a pesquisadora, cirurgiã e epidemiologista chamada Anne Schilder abordou a questão de como na Inglaterra as pesquisas começam a ter um movimento de alinhamento ao foco no paciente. Até então as pesquisas eram muito focadas nos desejos específicos de cada pesquisador ou cada linha de trabalho de uma universidade ou linha de trabalho de um hospital. E eles realmente chegaram a um consenso de que, se a partir de agora as pesquisas não responderem às perguntas essenciais de como elas podem beneficiar a sociedade e os outros interessados, os outros stakeholders, a gente não vai conseguir caminhar com tanta efetividade no ramo da medicina, da tecnologia e de segurança do paciente também. Então confira comigo tudo o que a gente viu nesse evento que foi muito bacana aqui na Austrália. Bom, então o que esse time fez foi convidar todos os stakeholders, todos os envolvidos, sejam grupos de pacientes, pacientes isolados, a indústria, o governo, médicos, equipes multiprofissionais, todos eles foram chamados para um fórum de experts que envolveu anteriormente uma análise de dados, uma conferência de consenso, para focadamente abordarem a questão das pesquisas relacionadas à fonoaudiologia, tá? Que é um ramo que, segundo eles, ainda é pouco explorado na questão das pesquisas básicas e pesquisas clínicas. Então, o que eles fizeram foi definir alguns tópicos que devem ser implementados para todas as pesquisas em qualquer tipo de área, né? Então, esse foi um case, mas que eles já sugerem que outras áreas possam utilizar. Então, deve-se responder sempre as seguintes perguntas, né? Se essas são as melhores ferramentas de triagem, por exemplo, no caso da fonoaudiologia foi o que eles conseguiram consensar, se essas são as melhores estratégias para gerenciamento de doenças, se os efeitos e custos de novas drogas e dispositivos compensam o investimento nessa pesquisa, como alinhar o cuidado primário à comunidade, quais vão ser os indicadores gerenciados para tais patologias, quais as medidas de resultados e quais grupos vão ser incluídos ou excluídos nas pesquisas. E principalmente eles questionam se a pesquisa que está sendo sugerida é ou não focada no paciente. Então, a gente já veio falando de alguns trabalhos que abordam o centro no paciente ou assistência focada no paciente, e agora é o primeiro momento em que a gente sugere aí a questão da pesquisa com foco no paciente. E a pesquisa também tem que responder outras questões, por exemplo, ela é inclusiva? Então ela vai incluir grupos de maior prevalência, ou mesmo grupos que não sejam de maior prevalência, mas grupos prioritários, mesmo que sejam de doenças raras. É um problema para, no caso, o NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra, e para a comunidade, e irá mudar a maneira como gerenciamos os nossos pacientes? Então, o que essa pesquisadora chegou ao consenso foi que essas pesquisas elas têm que ter o foco no paciente, elas têm que responder a questões que a comunidade está sugerindo. Por isso, a tão famosa importância da gente incluir pacientes no nosso cuidado, na nossa assistência e agora também na nossa pesquisa, seja básica ou seja clínica. E as dicas que a gente traz e sugere para vocês relacionadas a esse tema são: primeiro, realize pesquisas básicas e clínicas na sua organização. A gente ainda vê no Brasil muita pouca tendência em realização de pesquisas. Nem todas as pesquisas precisam de grandes investimentos. Muitas vezes uma simples coleta de dados traz à tona evidências científicas interessantes, dados que podem ser compartilhados com outros profissionais que estão interessados naquele tema. Então, tentem ao máximo investir e estimular que as pessoas realizem pesquisas.
Segunda é capacite a sua base de colaboradores e líderes para a utilização de medicina baseada em evidências e também as boas práticas clínicas, caso eles estejam aptos a realizar pesquisas clínicas utilizando pacientes ou dados de pacientes, tá? Então, são duas grandes áreas aí do conhecimento, a medicina baseada em evidências e o GCP, que são as Good Clinical Practices, ou boas práticas clínicas, que definem aí todo um escopo de temas e regras que devem ser seguidas para todos aqueles investigadores e outros envolvidos em realização de pesquisas clínicas. E a terceira dica é: publique e divulgue as suas pesquisas, né? Muitas pessoas realizam ainda pesquisas, tabulam esses dados internamente na instituição, mas não publicam. Ou publicam, às vezes, em alguns seminários isolados, fóruns isolados, mas não publicam em grandes revistas, não publicam isso de maneira que esse conhecimento possa ser compartilhado com outras pessoas interessadas, com pacientes e comunidade, tá? Então, são as 3 dicas aí bastante focadas na realização de pesquisas clínicas e básicas e que a gente, obviamente, estimula muito que os profissionais de saúde corram atrás e agora também com foco no paciente, que é bastante necessário. Não esqueça que esse é um oferecimento do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!